Questão número 1. Marque a alternativa que não corresponde a uma peça fixa do motor. Bom, agora se você prestou atenção na aula, você deve lembrar que logo no princípiozinho eu falei, tem algumas peças fixas que a gente precisa decorar. Tem algumas peças móveis que a gente precisa decorar. Tá lembrado quais são? Então vem comigo na tela aqui. O pistão é uma peça móvel. O bloco de cilindros é uma peça fixa. O bloco é a parte mais pesada do motor. O cabeçote é uma peça fixa, é onde ficam as válvulas de admissão e escape, e também onde ficam as velas de ignição. E o cárter também é uma peça fixa. Então ele quer saber aqui qual que não é peça fixa. Então, essa aqui é móvel. Aqui é fixa, fixa, fixa. Essa aqui, pistão, é a resposta. Bacana, você já começa assim lá na sua prova, você já começa bem. Bora para frente, questão número 2 agora. Sobre os indicadores do painel, marque a alternativa falsa. Essa luzinha aqui, que tem um mais e um menos, ela é a luz indicadora da carga da bateria? Sim, essa é verdadeira. Bateria. Essa outra aqui que tem um pontinho de exclamação dentro, ela é a luz indicadora da injeção eletrônica? Não. Aqui tem um pontinho de exclamação dentro, é a do freio de mão. Lembram que eu falei isso com vocês? Então isso aqui não é. Essa aqui, a lâmpadazinha do gênio, do Aladim, é a luz indicadora do sistema de lubrificação? Sim. E essa última aqui é um termômetrozinho, a luz indicadora da temperatura do motor? Sim, é da temperatura. A questão que é aquela que é falsa, a falsa é a alternativa B. Questão número 3, assinale a alternativa que não corresponde a uma peça do sistema de alimentação. Sistema de alimentação é o que cuida do combustível. Bacana. Eu já sei que o primeiro lugar que o combustível tem contato no veículo é com o tanque, onde fica armazenado lá o combustível, tanque. Ok. Então já sei que tudo começa por aqui, O combustível sai do tanque e por meio de mangueiras, de dutos, ele chega até lá no motor. Ele vai chegar no motor impulsionado pelo quê? Tem um dispositivo aqui, que impulsiona, puxa esse combustível aqui de dentro e faz ele se deslocar do tanque até o motor. Como é que chama esse dispositivo aqui? É a bomba de combustível. Esse combustível precisa ser filtrado. Então aqui nós vamos ter também o filtro de combustível. O combustível vai chegar purinho lá no tanque, só combustível? Não, ele tem que ser misturado com ar. E o que é que mistura ele com ar? É o sistema de injeção eletrônica, ou carburador, são veículos mais antigos, e por aí vai, Então, bacana, vamos lá. Radiador não é peça do sistema de alimentação não, tá? Radiador é peça do sistema de arrefecimento. O radiador é aquela central que recebe água quente, converte em água em temperatura mais baixa e devolve para o motor. Então, essa aqui não é peça do sistema de alimentação. Carburador é? Sim, tem uma injeção eletrônica e tem o carburador, Veículos mais antigos têm carburador, veículos mais novos têm injeção eletrônica. O que o carburador faz mesmo? Ele mistura o ar com o combustível, transformando isso em quê? Em carburante ou mistura explosiva. Então, isso aqui é uma peça do sistema de arrefecimento, ou de alimentação. O tanque de combustível, claro, é onde o combustível fica armazenado. A injeção eletrônica também, carburador ou injeção eletrônica. Bacana, o veículo vai ter ou carburador ou injeção, tá? Ele não tem os dois, não. Qual que não é? Alternativa A. Pronto, achei. Beleza, respondida a questão 3. Questão número 4. O sistema cuja finalidade é absorver os impactos gerados pelas irregularidades no pavimento é qual? É o diferencial? Não, o diferencial ele vai tirar a diferença entre as rodas nas curvas. Estão lembrados? Então não é ele que vai absorver impacto, não. Está fora.
É o sistema de direção? Não, o sistema de direção é o que vai dar direção para o carro por meio do movimento das rodas. Também não é. É o sistema de transmissão? Também não é. O sistema de transmissão é o que vai transmitir a força gerada pelo motor até as rodas. Bacana. Então não é ele também não. É o sistema de suspensão? É ele. É o sistema de suspensão por meio das molas, amortecedores, balanças, barra estabilizadora, é que vai absorver esses impactos gerados aqui por irregularidades no pavimento. Letra D é a resposta. Questão número 5. A finalidade do sistema de arrefecimento é qual, hein? Arrefecer é controlar a temperatura. Controlar a temperatura. Beleza? Temperatura de quem? Temperatura do motor, né? Controlar as rotações do motor? Não. Evitar o atrito entre as peças móveis? Não. Quem faz isso aqui não é nem evitar, né? Diminuir o atrito. É o sistema de lubrificação. Então não é. Aumentar a potência do motor? Não tem a finalidade de aumentar potência, não. Controlar a temperatura do motor? Está aqui. Controlar a temperatura, letra D. Questão 6. Marque a alternativa falsa. Sobre os sistemas de lubrificação e arrefecimento, ambos controlam a temperatura do motor. Sim, o sistema de arrefecimento ele tem como finalidade primária, principal, o controle da temperatura. O sistema de lubrificação ele tem como atividade primária a redução do desgaste das peças móveis do motor, né, lubrificando ali as peças móveis. Mas a finalidade secundária desse sistema é também dispersar parte do calor, ajudando no controle da temperatura. Então, para o sistema de lubrificação, essa é uma função secundária. Para o sistema de arrefecimento, essa é uma função primária, mas ambos controlam a temperatura do motor. Isso é verdade, a questão que é a falsa. Alternativa B. Ambos precisam ser verificados diariamente. Sim, confere. Alternativa B, correta. Tanto o sistema de lubrificação quanto o sistema de arrefecimento precisam de verificação diária. Alternativa C. Ambos são equipados com filtros. Olha, no sistema de lubrificação tem o filtro de óleo. Agora, no sistema de arrefecimento não tem filtro de água não, tá? Então, aqui está errada. A questão está pedindo a falsa. Certamente será essa a resposta. Vamos ver a alternativa D? Ambos têm influência direta sobre o tempo de vida útil do motor. Sim, claro, influência direta. Tanto de arrefecimento, que controla a temperatura do motor, quanto de lubrificação, que evita, reduz o desgaste entre as peças móveis, ali, o atrito entre as peças móveis, e também ajuda no controle da temperatura. Essa aqui está certinha. A única errada aqui é a alternativa C, porque não existe filtro de água, não. Questão número 7. Sobre o sistema elétrico, marque a falsa. A bateria é um armazenador de energia elétrica. Isso é verdade. Alternativa B. A bobina converte baixa tensão em alta tensão. Isso também é verdade. Alternativa C. As velas de ignição provocam centelhamento lá dentro do motor. Isso também é verdade. Alternativa D. Alternador é um gerador de energia mecânica. Não, ele é um gerador de energia elétrica. Quem é que gera energia mecânica no veículo? Energia mecânica, meu amigo, é o motor que gera. A finalidade do motor é justamente essa, queimar o combustível, gerando então força motriz ou energia mecânica, que é a mesma coisa. Então, aqui o alternador não é energia mecânica, é energia elétrica, essa é a falsa. Questão 8. O freio de estacionamento geralmente atua aonde? Freio de estacionamento é o freio de mão, né, gente? Freio de mão. Durante as aulas eu me lembro de ter falado com vocês que o freio de serviço, que é aquele que a gente utiliza com os pés,
ele atua nas 4 rodas. E tem que atuar nas 4 rodas. Não existe freio de serviço que atua só na frente ou só atrás, não. Agora, o freio de mão, o freio de serviço, só atua nas rodas traseiras. Então, está aqui nas rodas dianteiras? Não. Na transmissão? Não. Nas rodas traseiras? Essa é a resposta. Nas rodas traseiras e dianteiras? Não, aqui é o freio de serviço. Freio de serviço. Pronto, alternativa C aí, respondida para vocês. Questão número 9. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. O nível de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio. Olha, nível de óleo do motor tem que verificar diariamente. Agora, da caixa de câmbio, da caixa de marchas, não, isso aqui demora pra caramba. Isso aqui não é com frequência não, tá? Então tá fora. Nível de óleo do motor, ok. Água do arrefecimento, ok. Calibragem dos pneus, também. Esses 3 aqui tem que verificar frequentemente. Alternativa C, filtro de combustível e bomba d'água. Filtro de combustível você vai preocupar disso aqui de 10 em 10 mil quilômetros, pelo menos. Não é com tanta frequência assim, não. Alternativa D, filtro de ar e velas de ignição. Mesma coisa, 10 em 10 mil quilômetros, normalmente é nesse prazo aí. É bom olhar aí o que o manual do fabricante recomenda, mas é média 10 mil em 10 mil quilômetros. A gente faz manutenção desses filtros aí. Então não é com tanta frequência. Ficamos aqui com a letra B. Questão número 10. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são respectivamente, presta atenção nesse termo aqui, ó. Respectivamente significa na ordem em que foi passado. Quem gera a energia elétrica é o alternador. Quem fornece é a bateria, porque é nela que fica armazenado. Quem libera é a ignição. Chave de ignição. Alternador, bateria, chave de ignição. Bateria primeiro não é. Chave de ignição primeiro não é. Alternador, bateria, chave de ignição. Essa é a ordem exata. Quando falar respectivamente, meus queridos, é na exata ordem que foi colocado aqui. Primeiro é quem gera, é o alternador. Depois quem fornece, é a bateria. E por fim quem libera, que é a chave de ignição. Então tá aí a alternativa C, a resposta para você. Questão número 11. O bom funcionamento do veículo depende de manutenções como troca de componentes, líquidos e lubrificantes. Identifique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Bom, falamos agora há pouco disso, né? Questão praticamente repetida, só mudou a forma de perguntar. Alternativa A. Filtros de combustível não é coisa que a gente verifica com tanta frequência. Isso aqui é de 10 mil em 10 mil quilômetros. 10K, né? K aqui representando 1000. Então não é. Filtro de ar. Os filtros não são trocados com tanta frequência. Falamos disso agora. Tá fora. Nível de óleo. Não falou da onde, né? Óleo do motor, sim. Se for óleo da caixa de marchas, nem tanto. De água, sim. Calibragem dos pneus, sim. Esses 3 aqui, ok. Fiquei em dúvida em relação ao óleo aqui. Se é do motor ou da caixa. Nível de óleo da caixa de câmbio. Não. Lonas de freio também não é com tanta frequência. Tá fora. Alternativa C. A resposta aqui. Questão número 12. O filtro de ar tem como função... Ora, gente, o filtro de ar faz o quê, hein? Me ajuda aí, mesmo quem não entende de mecânica. Ele filtra o ar. Concordam comigo? Vamos ver, ele filtra o combustível? Claro que não. Quem filtra o combustível é o filtro de combustível. Então aqui está fora, a alternativa A é eliminada. Ele filtra o óleo lubrificante? Também não. Quem filtra o óleo lubrificante é o filtro de óleo. Então aqui está fora. Alternativa C. Ele filtra o ar que vai para a câmara de combustão? Sim, essa é a resposta. Câmara de combustão. Combustão, esse termo aqui, ó, é queima de combustível. Então a câmara de combustão, ela vai receber o ar lá dentro dela, misturado com o combustível. A injeção eletrônica ou carburador mistura o ar com o combustível e manda lá para a câmara de combustão. Essa é a resposta. Ronaldo, mas a D me deixou em dúvida aqui. Filtra o ar? Sim, claro, é a função do filtro de ar filtrar o ar.
Mas ele filtra o ar que refrigera o motor? Não, ele filtra o ar que vai ser misturado com combustível e vai lá para o sistema ou para a câmara de combustão. Então aqui está fora, alternativa C, confirmada aí para a gente. Questão número 13. Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, os dois sistemas que devemos diagnosticar primeiramente são, mau funcionamento ou então parou totalmente o motor. Quais são os dois primeiros sistemas que a gente tem que preocupar? Sistema de alimentação, sim, porque é o que trata aí do combustível, né? Se não tem combustível, o motor não vai funcionar. Sistema de ignição, certamente a ignição aqui relacionada à parte elétrica, né? Bateria, energia elétrica. Realmente, se não quer funcionar, a gente vai ter que se preocupar com isso aqui também. Achei aqui meio certa, não achei totalmente certa não, meio certa. Fiquei em dúvida aqui em relação a essa ignição que não foi muito claro. Alternativa B, lubrificação e frenagem. Frenagem não, né? Lubrificação até tem relação aqui com a questão do mau funcionamento. Arrefecimento e lubrificação, sim, esses são dois dos sistemas mais importantes aí. Se tem mau funcionamento ou o motor parou totalmente, meu amigo, com certeza, tá? Eu vou ficar com essa C aqui. Alternativa D, alimentação, pode ser. Iluminação, não. Sistema de iluminação, não. Então aqui está fora. Entre aquela que ficou meio certa e essa aqui que ficou totalmente me convenceu, eu vou na letra C aqui. 14. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é o quê? Absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva. Olha o CB aqui, ó. Tinha muito tempo que não aparecia, né? Casca de banana. Está fora. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. Olha, melhora. No sistema de suspensão, ele melhora, não vou dizer o controle, não. Mas a estabilidade, ainda mais em pista escorregadia. Não tem relação, não. Aqui eu achei que ia tratar de estabilidade em curva, não é não. Está fora. Alternativa C, absorver os choques, esses choques, quer dizer, as pancadas, né, provocadas pelo piso irregular. Sim, até aqui tudo bem. Com o veículo em movimento? Sim, é justamente com o veículo em movimento que você vai sentir aí os choques, né, as pancadas provocadas pelas irregularidades no piso. Certamente será essa a resposta. E alternativa D, absorver impactos no momento de um acidente. Não, o sistema de suspensão não tem essa função não. Quem absorve impacto no momento de acidente, uma colisão frontal ou traseira, são os para-choques. Confere? Para-choque? Beleza. Então aqui está fora, alternativa C, a resposta aqui para a gente. Questão número 15. Se o veículo começar a puxar para um dos lados, fazendo com que o condutor perca o seu controle, isso é indício de quê? Folgas no sistema de direção? Pode ser. Puxando para um dos lados, fazendo com que o condutor perca o controle, certamente folga no sistema de direção. Letra A pode ser a resposta. Alternativa B, folga no sistema de freio? Não, de freio não, nada a ver. Folga nos retrovisores? Absolutamente não, né? Falta de balanceamento nos pneus ou nas rodas, né? O balanceamento acontece nas rodas e não nos pneus. Ou seja, não é balanceamento, porque balanceamento, o problema é outro. Acontece trepidação no volante. Então, você sente o volante trepidando, já sabe que é falta de balanceamento. E não é nos pneus também, é nas rodas, né? Então, a alternativa D que está fora, ficamos mesmo com a alternativa A. Questão 16. O sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização do veículo é, equipamentos de sinalização. Qual que é o equipamento de sinalização do veículo, hein? Equipamento de sinalização deve ser seta, né? Farol é equipamento de comunicação também, né? Vamos botar aqui uma seta, um sinal de freio, um sinal de ré. Ré não sinaliza, não sinaliza assim, que está fazendo ré. Sinal de ré. Pode ser. Bora aí. Qual é o sistema responsável pelo acionamento desse equipamento de sinalização? Esses equipamentos aqui. Eu diria que é o sistema elétrico, né? Porque isso aqui precisa de eletricidade para funcionar. Sistema de transmissão não é. O elétrico está até aqui, ó. Serve como resposta. Sistema de freio totalmente fora, nada a ver. Sistema de suspensão também não.
Sistema de transmissão também não. Letra A fora também. Então ficamos aí com a letra C. Resposta a ser marcada aí. Questão 17. O processo que verifica vários ângulos da suspensão e evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção é chamado de alinhamento das rodas? Sim, o sistema que verifica vários ângulos da suspensão é o alinhamento das rodas. Pode ser essa a resposta. Calibragem dos pneus não tem relação com o ângulo de suspensão, não. Balanceamento das rodas? Não, o balanceamento é quando acontece aquela distribuição não uniforme do peso nas rodas ali, ou na roda. Aí tem que colocar um chumbozinho lá para fazer um contrapeso, porque senão a direção fica trepidando, né? Todas as afirmativas estão corretas? Não, não estão não. Alternativa A aqui é a resposta. Questão 18. O aparecimento de trepidação sentida no volante. Bom, a gente já vem falando disso aqui há algumas questões, né? Isso é o quê? Trepidação sentida no volante de direção. Ao alcançar uma determinada velocidade, realmente assim, é quando ele atinge 80 por hora, 90, isso varia, né? Dependendo do caso também. É sinal de necessidade de manutenção indicada com o quê? Em balanceamento das rodas? Essa é a resposta. Troca de fluido dos freios? Não. Lubrificação da caixa de direção? Não. Verificação dos valores de cambagem, aí é sistema de suspensão, né? A parte do alinhamento. Também não. Alternativa A aqui é a resposta. Questão 19. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Ora, gente, que transmite o movimento do volante para as rodas é o sistema do volante para as rodas é o sistema de transmissão. Aí usado da maldade, né? Quem não entende nada e não pensa também, ele vai imaginar o quê? Transmite. É transmissão. Mas o sistema de transmissão, ele transmite sim, mas ele transmite a força gerada pelo motor até as rodas, tá bom? Não é movimento do volante, não. É engraçado, olha que interessante, eu estou até pensando aqui, qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Olha que interessante, o motor ele gera a força e essa força ela é descarregada no volante, mas é o volante do motor. Aí essa força que está no volante do motor, ela chega até as rodas por meio do sistema de transmissão. Se isso aqui fosse uma questão de concurso, caberia recurso. Porque aqui a questão não especificou se é o volante de direção ou se é o volante do motor. Viram? Eu tenho certeza que o examinador aqui, a intenção dele foi referir-se ao volante de direção. Mas para não deixar dada a questão, né, porque senão a pessoa já ia relacionar aqui direção com direção, ele omitiu essa informação. E omitindo a informação, ele possibilitou uma dupla interpretação, ou seja, questão passível de anulação. Contudo, bora lá de D, porque essa é a resposta que cai lá na prova do Detran, tá? Questão 20, sobre o canister. Canister, é incorreto afirmar o quê? Quer saber o que é incorreto? O canister é aquele dispositivo que fica lá junto ao tanque. Ele serve para absorver os vapores de combustível, evitando ali de aumentar a poluição do ar, evitando de acontecer um desgaste desnecessário de combustível evaporado, não é mesmo? Pois é, então vamos ver o que é incorreto aqui em relação ao canister. Ele absorve os vapores de combustível? Sim. Ele envia os vapores para as câmaras de combustão? Sim. Ele impede que gases se dissipem no meio ambiente? Sim. Ele converte gases tóxicos em gases inofensivos? Não. Quem faz isso aqui é o catalisador ou conversor catalítico, do jeito que você preferir. Então essa aqui é incorreta, como a questão pede é incorreta, é ela que eu vou marcar. Questão 21. Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta sobre o funcionamento do motor. Alternativa A. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica. Sim, realmente, a queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica, força motriz. E quem faz isso é o motor. Então aqui é verdade, eu estou procurando a incorreta. Alternativa B. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Olha, a energia gerada pelo motor, ela vai sim
para as rodas. Mas não é o sistema de ignição que faz isso, não. É o sistema de transmissão. Então, aqui está fora. Como eu estou procurando a incorreta, certamente vai ser essa a resposta. Vou até deixar ela marcada aqui. Alternativa C. A mistura ar-combustível é levada para dentro dos cilindros, onde é comprimida e queimada. Isso é verdade. E a alternativa D diz que nos motores a diesel, somente o ar é comprimido na câmara de combustão. Também é verdade, porque no motor a diesel não entra ar e combustível junto, não há essa mistura de ar e combustível para entrar lá dentro, não. O motor admite ar puro, comprime, provocando calor, aí o bico injetor injeta o combustível. Então, realmente, apesar de ter uma casca de banana aqui, que é um somente, nesse caso, a casca de banana entrou naqueles 10% de chance de não ser errada. Nesse caso aqui, é verdade. A única incorreta é a alternativa B. Olha que isso aqui foi uma maldade do Detran, tá? Colocaram uma casca de banana numa alternativa certa para poder induzir você a errar. Tá vendo? Por isso que eu falo, casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada, não é 100%. Nesse caso aqui, ela caiu dentro daqueles 10% de chance de estar certa. E aí quem foi nela só por causa da casca de banana, dançou, né? B de bola aí a resposta. Questão 22. Distribuidor, velas de ignição e bobina. Então nós temos aqui 3 dispositivos, 3 componentes. Bacana? O distribuidor é aquele que distribui a energia elétrica para cada vela de ignição. A vela de ignição é a que recebe a energia elétrica e provoca o centelhamento lá dentro da câmara de combustão. E a bobina é a que converte baixa tensão em alta tensão. Esses 3 são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de combustível. Gente, eu vou até escrever aqui que é para facilitar. Ó. Diesel. Por quê? Por quê que o motor a diesel não precisa de distribuidor, nem vela, nem de bobina? Porque é exatamente essa a característica principal do motor a diesel. Ele não depende de centelha elétrica para queimar o combustível. Nós temos 2 tipos de motor aqui. Ó. Tem o ciclo Otto, esse sim, precisa de centelha. O motor a diesel não precisa de centelha. Se ele não precisa de centelha, para que vai precisar de vela de ignição? Para que vai precisar de bobina? Para que vai precisar de distribuidor? Ele não precisa. Então, a alternativa B é a resposta. Questão 23. A válvula termostática. Válvula é por onde entra ou sai alguma coisa. Termostática é porque lida com temperatura. Bora lá. A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor. Realmente, aqui no meio está a válvula termostática, ajudando a controlar o calor. Não falei que termostática tem a ver com temperatura? Ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível. Esta peça é componente de qual sistema, hein? Ora, se ele está lá para controlar o calor, ele faz parte do sistema de arrefecimento. Porque arrefecer é similar a resfriar, controlar a temperatura. Não é sistema de ignição, não é sistema elétrico, nem sistema de alimentação. B de bola confirmado aí para você. Questão 24. A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90 e veio para substituir o velho carburador. Sobre ela, marque a incorreta. Sua manutenção deve ser feita periodicamente. Sim, todo sistema precisa de manutenção periódica. Aqui não falou qual é a periodicidade. Se tivesse falado que era diariamente, semanalmente, mensalmente, talvez trouxesse contestações. Mas não falou, só falou que periodicamente tem que fazer manutenção. E tem mesmo. Isso é verdadeiro. Eu estou procurando a incorreta. Alternativa B. Os bicos injetores são os elementos que mais precisam de reparo. Isso no sistema de injeção eletrônica, né? Os que mais necessitam de reparos, sim, talvez. Vou deixar aqui como meio certa. Alternativa C.
Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. Ora, aí entrou naquela questão da contraditória, né? A alternativa A diz que precisa de manutenção periódica. A alternativa C diz que não precisa. Aí, olha para mim aqui, ó. É o macetinho das alternativas confrontantes. Se uma diz que é e a outra diz que não é, você já pode eliminar as outras alternativas. A A diz que é, a C diz que não é. Pode eliminar a B e a D, que com certeza não é B nem D a resposta. Tá? A alternativa a ser marcada, a resposta, é uma das duas que se confrontam. Vamos analisá-las então? Bom, sabendo que a A confronta com a C, eu já elimino B e já elimino D. A questão que é a incorreta. Eu já disse que a A é correta, porque a manutenção deve ser feita. E a C diz que não deve ser feita. Então, já sei que a incorreta é a C. Macetinho é sempre bem-vindo, né? Então, anota esse aí que vai te ajudar na hora. Questão 25. O veículo está funcionando. Você coloca a primeira marcha, acelera, solta a embreagem e o veículo não sai do lugar. O defeito pode estar no sistema de quê, hein? Ora, se o veículo está funcionando, na verdade aqui a palavra adequada deveria ser o motor, né? O motor está funcionando. Aí você coloca a primeira marcha, ou seja, já sabe que o veículo já está engrenado, acelera, solta a embreagem e o carro não sai do lugar. O defeito pode estar onde? No sistema de transmissão. A força está sendo gerada pelo motor. Você solta a embreagem e essa força não passa para as rodas. Pode ser o próprio sistema de embreagem, que é um componente do sistema de transmissão. Então está aqui a alternativa B. Não é arrefecimento, isso aqui é temperatura de motor, não é ignição nem suspensão, tá? B de bola confirmada aí para você. Questão 26. Qual a função do sistema de ignição? Preparar e transportar combustível? Não, quem faz isso é o sistema de alimentação. Então aqui está fora. Alternativa B. Provocar faísca no sistema de escape. Olha o sistema de ignição. Ignição é provocar uma ignição, uma centelha, uma faísca. Tá certo, ok. Mas no sistema de escape, não, né? B está fora. Alternativa C. Provocar uma faísca, ou seja, uma centelha, na câmara de combustão do motor. Opa, então aqui já corrigiu, né? Para que ocorra a queima da mistura explosiva. Sim, essa é a resposta. Por que não é a D, Ronaldo? Porque aqui diz que é evitar o desgaste prematuro do motor. Quem trabalha para evitar desgaste prematuro do motor é o sistema de lubrificação. Não é a alternativa D por isso. Então aqui a gente está querendo saber o sistema de ignição. Alternativa C é a resposta. Questão 27. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser... Olha, arrefecimento é aquele que cuida de controlar a temperatura do motor. Ele pode ser ar e pode ser a água. Confere? Cadê? Somente ar, somente é CB. CB, casca de banana, 90% de chance de estar errada e está errada. Outra CB, errada. Água e álcool, não, está errada. Água e ar, ou ar e água, né, que está aqui. Isso, alternativa D de dado é a resposta. Questãozinha dada mesmo, né? Muito fácil. Questão 28. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação. É verdade. Para quê? Para o veículo funcionar facilmente de manhã? Não, não é exatamente essa a finalidade do sistema de lubrificação, não. A ideia, né, a intenção do proprietário do veículo, do condutor, é que na hora que ele chega no veículo de manhã para ligar ele, que realmente ele funcione e que funcione com facilidade, né? Sem maiores problemas. Logo de manhã já é um problema assim, aí não dá. Mas não é esse o objetivo do sistema de lubrificação, não. Então não é alternativa A, eliminada. Engatar melhor as marchas? Não, só se for lubrificação da caixa de câmbios, né? Que ele está falando do motor, ó. Então não é. Aumentar a potência do motor? Não, não vai aumentar a potência. O sistema de lubrificação não aumenta a potência, não. Reduz o desgaste e aquecimento do motor? Exatamente. Aqui, ó, função primária, função secundária, que nós falamos tantas vezes durante o nosso curso. Alternativa D é a resposta. Questão 29. A energia mecânica é o mesmo que força motriz.
motriz. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada pelo quem gera energia mecânica é o motor, tá? Tem gente que confunde e acaba marcando aqui bateria, porque ele pensa assim, energia elétrica, na verdade nem seria bateria, né? Gerar energia elétrica, gerada, né? Porque aqui fala gerar, ó, gerar a energia elétrica, quem faz isso é o alternador, não é nem a bateria. Mas quando essa questão cai em prova, a galera corre e marca a bateria. Então não é mesmo. Energia mecânica é o mesmo que força motriz. Quem gera é o motor. Está aqui a alternativa A para você. Última questãozinha comentada. Olha para mim aqui. Essa é a última questão comentada do nosso curso. Foram várias, né? 8 módulos, cada módulo com 30 questões, dá 240 questões comentadas. Só de questões comentadas vocês já estão mais do que preparados aí. Se você assistiu o curso todo sem pular nada bacaninha, muito pelo contrário, ao invés de pular, você estava anotando tudo, voltou o curso algumas vezes onde você ficou em dúvida, principalmente essa parte mecânica e aquela de infrações lá, que é o bicho, não é? Se você fez isso, meu amigo, você está preparado para a sua prova. Não tenha medo, vai na fé. Agora, se você pulou, se você não anotou, se você não revisou, se deu mal, hein? Volta lá, você ainda tem tempo. Não vai fazer prova despreparada não, tá bom? Questão 30 aqui, para a gente partir para o abraço. Questão número 30. Instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Seria o amperímetro. Amperímetro é o que exibe a amperagem. Isso está relacionado a quê? Energia elétrica. Energia elétrica, que tem relação com bateria e não temperatura do motor. Então não é amperímetro. Seria o termômetro? Pô, temperatura, o que é mais que mede temperatura além de termômetro? Não tenho dúvida nenhuma. Essa aqui é a resposta. Seria o odômetro, gente? Será que pode ser o odômetro? O odômetro é aquele que controla o km do veículo, né? A quilometragem dele. Tem o odômetro total e o odômetro parcial. E o manômetro? O que é manômetro? Aqui não é não, tá, gente? E o manômetro? O que é manômetro? Manômetro é o que vai mostrar a pressão de óleo no sistema. Então, óleo, sistema de lubrificação. Pronto. Fechado aí o nosso curso, fechada aí a nossa matéria de mecânica. Bora lá revisar, exercitar e tirar um 10 nessa prova aí.